Opa, boa noite. Boa noite. Iniciando aí mais uma live aqui no canal da Alianto. Nosso tema de hoje vai ser sobre como eliminar barreiras de formação, né? Seja se você tem formação a mais ou formação a menos. Isso vai ser importante aí para você direcionar seus próximos passos, seus próximos processos. Boa noite, Juliana, tudo bem? Radassa, boa noite. Guardar o pessoal chegar. O Instagram ele demora alguns minutinhos para estar mandando os avisos. Boa noite. Estão animadas com o tema de hoje? Então nós vamos falar um pouquinho sobre como eliminar essas barreiras de formação, né? Se a gente tem formação a mais, formação a menos, como é que a gente pode trazer outros aspectos, né, mais relevantes para que a formação ela não seja ali um embate, né, para novas oportunidades, né? Tudo certo, Ju. Então essa live, gente, ela faz parte das 3 lives sobre carreira que eu escolhi para falar agora no mês de janeiro, né? E a ideia é que essas lives elas possam trazer aí um pouco mais de orientação para planejamento, né, de 2021, para que você possa tomar as melhores decisões, fazer melhores escolhas, pensando que a gente tem um ano novinho aí para a gente se preparar, para a gente pensar, clarear as coisas, né? Então, por isso que eu escolhi esses temas aí sobre carreira. O Felipe chegou. Boa noite, Felipe. Ei, Fernanda. Tudo bem? Boa noite. Então, vamos lá, pessoal. Enquanto o pessoal tá entrando aí. Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo escutando bem? Bem, para quem assistir a gravação, então nosso tema da live de hoje é como eliminar as barreiras de formação para novas oportunidades, né? Esse tema faz parte, então, das lives relacionadas à carreira, né? Previstas aqui no Instagram da Alianto para janeiro de 2021. E o tema, então, de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eliminar barreiras de formação. Bem, por que para quem não me conhece ainda, essa é a primeira live que você está assistindo aqui no canal, vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Tabita Bastos, sou consultora, auditora e também professora. Trabalho com qualidade para laboratórios desde 2005 e já como consultora há 6 anos. E a ideia aqui é a gente poder compartilhar um pouquinho sobre como nós, profissionais da área da qualidade, nós podemos ter acesso a mais oportunidades na nossa área, né? Fortalecendo assim os laboratórios e a nossa metrologia nacional, consequentemente. Para quem que esse conteúdo foi pensado, né? Para quem que esse conteúdo vai ajudar? Então ele vai ajudar tanto pessoas que não conseguem acessar novas oportunidades ou porque tem muita qualificação, tá? Então geralmente elas são eliminadas das vagas pelo fato às vezes de terem um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação e ela não consegue ter acesso a determinadas vagas, mas ele também vai servir para quem tem pouca qualificação, ainda não teve oportunidade de se aprofundar, de fazer uma graduação ou uma pós e também quer ter acesso a esse tipo de oportunidade. Então, se a gente pensar aqui dentro do universo de oportunidades para a nossa área, né, existe um perfil ideal para ocupar ali aquela vaga. Quem tem muita qualificação ou quem tem pouca qualificação, ele acaba ficando fora ali dessas oportunidades. E a ideia aqui é compartilhar com vocês algumas estratégias práticas para que vocês possam aumentar aí o leque de oportunidades e que a formação ela deixe de ser uma barreira, né, para esse acesso a essas oportunidades. Antes da gente começar no tema, eu só vou esclarecer um pouquinho como é que vai funcionar. Sobre dúvidas, vocês podem estar colocando aqui a qualquer momento. Eu vou dar algumas pausas para estar vendo as dúvidas aqui. Quem quiser compartilhar essa live, é só vocês clicarem tem um aviãozinho aqui, vocês conseguem encaminhar para outras pessoas que vocês acham que esse tema vai ser relevante, vai poder ajudar.
Vocês também me ajudam ao Instagram mostrar essa live para mais pessoas, clicando no coraçãozinho que tem aí. Então vocês podem mandar coraçãozinho também a qualquer momento, principalmente se o tema estiver sendo interessante para vocês. E eu vou responder aqui nessa live ainda algumas perguntas de caixinha. Na verdade, ele vai estar dentro do tema, né? Eu não vou responder as perguntas individualmente, mas elas estão inseridas dentro do tema aqui de hoje, tá bom? Então, boa noite a Júlia, a Arisvanda, a Lorena, Vinícius, Lidiane, Caroline, pessoal que chegou aí agora. Boa noite, gente. Vocês estão animados? Então, porque eu estou. Então, vamos lá. Pra gente começar a live, eu começo falando sobre as caixinhas de perguntas. Hoje eu deixei 2 caixinhas de perguntas lá. Que a primeira foi se alguém já omitiu alguma formação para tentar alguma oportunidade. E aí a gente teve a resposta de 44% das pessoas já omitiram formação e 56% não omitiram. Perguntem se eu já omiti. Já. E a gente vai saber por que a gente acaba fazendo isso, né? E a segunda pergunta que eu fiz foi se alguém já inventou alguma formação que não tinha para tentar alguma oportunidade. A gente também teve aí 13% falaram que sim, que já inventaram que tinha, né, alguma formação, mas não tinham, e 87% não. Eu nunca inventei formação, não, mas eu já omiti formação justamente pelo medo de não ser, de ser já cortada, né, do processo seletivo logo no início, né? Então a gente vai tentar desmistificar um pouquinho por que a gente acaba tomando esse tipo de comportamento, né, para tentar aumentar as nossas chances aí. Bem, vamos lá para o nosso tema de hoje, então. Para começar falando sobre esse tema, eu vou falar primeiro quais são os principais problemas que a gente tem relacionado à formação, tá? Primeiro, o que a gente tem que ter em mente, né? Então, quando existe alguma vaga disponível para alguma posição, né, na nossa área, geralmente essa vaga ela já vem ali definida com um perfil ideal de um profissional que poderia estar ocupando aquela vaga. E aí, dentro daquele perfil ideal, obviamente, vão existir pessoas que têm aquele perfil ideal e vai existir também mais uma série de profissionais que poderiam estar ocupando aquela vaga, mas como eles não estão dentro do perfil que foi idealizado para aquela vaga, eles acabam muitas vezes não tendo acesso a essa oportunidade, seja porque o currículo dele é descartado no momento, né, que é percebido que ele não tem os requisitos, né, ou a própria pessoa nem manda o currículo, né, porque ela acha que não vai ser chamada, ela acaba às vezes nem tomando a iniciativa de mandar esse currículo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, o dono da vaga, ele pode colocar os requisitos que ele achar, né, bem entender. Então, a gente não tem como mudar essa questão dos requisitos de quem está fazendo a descrição da vaga. Mas a gente pode tomar algumas atitudes para a gente conseguir mostrar o nosso valor e mostrar que a gente tem condições também de concorrer e pleitear aquela vaga, né? Porque a princípio, baseado às vezes na sua experiência, na sua formação, você tem total, plena condição de ocupar ali aquela vaga. E aí, o que acontece muitas vezes, né? Ou você vai estar, se você não tem o perfil ideal daquela vaga, né? Ou você vai estar super qualificado para aquela vaga. Então, vamos supor, é uma vaga para nível técnico e você já tem uma graduação, você tem uma pós, você tem um mestrado ou você tem um doutorado, né? Então, já de cara ali, você muitas vezes não se candidata, você quer uma oportunidade, mas você nem se candidata porque você tem muita qualificação, ou você vai passar lá por omitir alguma informação, né, alguma formação para você conseguir acessar essa oportunidade. E o que acontece muito para quem tem uma super qualificação, isso é muito complicado para quem está entrando no mercado de trabalho, porque quando você já está dentro de uma determinada empresa e essa oportunidade que você está buscando ela dentro da própria empresa, o fato de você estar super qualificado, ele já não é tão relevante,
tá? Porque as pessoas conhecem você ali. Então, o fato de você ter mestrado, doutorado, aquilo ali não vai te atrapalhar e, pelo contrário, pode até te ajudar. Mas pensando em quem está buscando uma oportunidade em uma outra empresa, dependendo de como você faz essa abordagem no seu próprio currículo ou na sua própria entrevista, realmente você não vai ter muitas chances de conseguir essa vaga. Mas a gente vai ver hoje como é que a gente pode chegar de uma forma que a gente consiga ter não só um currículo atraente, mas uma entrevista também que demonstre que você tem total condição de atender aquela vaga. A segunda situação que a gente tem seriam as pessoas com pouca qualificação ou que até têm qualificação, mas em uma área que não correlata ali aos requisitos daquela vaga. Então, é muito comum eu encontrar profissionais que às vezes têm formação técnica, né? Então, eles fizeram o técnico, entraram na empresa e quando foram fazer a sua graduação, acabaram indo para outras áreas, né? Áreas não correlatas com a formação técnica. Seja porque em algum momento a pessoa vislumbrou que ela trabalharia em outra área, ou seja porque a oportunidade que ela teve de fazer curso superior era aquela oportunidade. Independente do motivo, né, as pessoas que têm pouca qualificação ou a qualificação fora da área, elas também podem ser penalizadas aí desse tipo de processo, também por não encaixarem ali no perfil ideal da vaga. E eu já encontrei pessoas formadas em Direito, Letras, Comunicação, Pedagogia, mais o que? Administração. Então, a gente acha as mais diversificadas formações, mas que a pessoa ela tem a veia técnica, né? Mas ela não seguiu dentro do que era esperado, né? De uma evolução ali de formação para ela não seguiu o padrão que ela tinha, tá? Mas a gente vai ver também que o que eu vou falar aqui vai servir tanto para esses dois profissionais, tá? Quem tem a qualificação a mais e quem tem qualificação a menos, tá? Bem, entendido isso, tanto o profissional, então, que tem mais qualificação quanto o profissional que não tem qualificação, ele acaba ou não se candidatando, né? Ou dependendo de como ele faz essa candidatura, ele já é eliminado ali, passando a primeiro corte, né, do processo seletivo, às vezes ele já é eliminado. E dentro dos problemas que eu coloquei relacionados à formação, o pessoal citou experiência, a gente vai ver que a experiência ela pode ajudar, mas o que eu vou trazer aqui hoje, ele serve mesmo que você não tenha experiência, tá? Porque se eu pegar dentro da minha história, todos os cargos que eu assumi desde quando eu comecei a trabalhar, depois na empresa, todas as promoções que eu tive, eu não tinha experiência prévia na função que eu ia executar. Mas eu tinha outras coisas que foram importantes para que eu assumisse aquelas vagas. E aí são essas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, que vocês vão poder também aplicar aí na carreira de vocês. Tudo bem? Vamos ver mais quem chegou aqui. A Margot tá aí. Lages. Tudo bem, Lages? Marco Antônio, Giovana, Nízia, Larissa. Ei, Lari. Tudo bem? Bem, gente, quando a gente fala, então, desses dois problemas, né? De ter muita qualificação, de ter pouca qualificação, o que a gente tem que pensar tentar pensar um pouco na cabeça de recrutador, né, de quem está fazendo lá a entrevista. Eu já participei de várias entrevistas como entrevistadora, né, de vários processos seletivos, na verdade, e eu vou compartilhar um pouco com vocês quais são as preocupações que a gente tem quando a gente pega esse tipo de currículo, né, de pessoas ou que tem muita qualificação ou que tem pouca qualificação. E a gente conseguindo entender quais são as preocupações que essas pessoas têm, a gente consegue agir de maneira a tirar essas preocupações das pessoas, né? Mostrando que você vai estar comprometido com algumas coisas. Então, quando a gente pega quais seriam as preocupações, por exemplo, de alguém que está contratando um profissional que não tem a qualificação, tem pouca qualificação
ou a qualificação que ele tem é uma área correlata, né? Então, geralmente, o que pode passar na cabeça de um recrutador, por exemplo, se a pessoa fez uma formação numa área correlata, aquela pessoa está procurando, ela tá, se ela tiver uma oportunidade na área que ela se formou, ela vai sair, ou se não, essa pessoa não vai dar conta, né? Essa pessoa ela não tem base, ele vai ficar insatisfeito porque ele estudou para outra coisa. Assim como também, se a gente pensar no profissional que está muito qualificado, o que mais vem na cabeça, não, essa pessoa vai ficar insatisfeita muito rápido, ou ela vai entrar e vai sair logo. Então, são os tipos de pensamento que podem surgir na cabeça de quem está recrutando quando ele pega esses dois tipos de currículos profissionais. E aí, o que a gente precisa fazer, então, né? Para a gente conseguir, então, acessar essas oportunidades, a gente tem que provar o contrário, né? Então, se ele acha que eu tenho probabilidade de sair logo, o que eu vou ter que fazer é mostrar que não, né? Eu vou ter que mostrar que é uma oportunidade que eu queria, que realmente eu vou me dedicar àquela oportunidade. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é reverter esse tipo de pensamento que o recrutador pode estar tendo impressão do seu currículo ou da sua entrevista. E a gente precisa fazer isso, gente, desde o nosso currículo, né? Porque se você acha que você vai ter como explicar isso só na sua entrevista, pode ser que você nem seja chamado para a entrevista. E aí, nesse caso, então, se a gente pensar o que eu posso fazer, tá? Então, o que está na minha mão que eu posso fazer, né? Então, eu não posso mudar a descrição do cargo, eu não posso mudar a pessoa que vai me selecionar, mas eu posso mudar a forma como eu apresento as coisas, eu posso mudar a forma como eu falo as coisas, eu posso mudar a perspectiva que a pessoa pode ter sobre mim numa entrevista e num currículo. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, como é que vocês vão poder fazer isso aí na prática. Certo? Boa noite, Luiz, Larissa. Tudo bem, Larissa? Então, vamos lá, gente. Como é que eu faço, então, para demonstrar o contrário, né, tá? Como é que eu faço para desconstruir esses tipos de pensamento de quem tá recrutando, né? Então, a primeira coisa que eu falaria é ter um currículo alinhado com a vaga. Eu já, vira e mexe, eu tô revisando currículos de colegas, né, de profissionais que às vezes chegam até mim, pedem para eu dar uma olhada no currículo, ver se tá bom. E uma coisa que eu percebo muito é que, geralmente, a pessoa ela tem um currículo lá genérico, né, e que ela quer enviar esse mesmo currículo para todas as vagas. Esse é o primeiro grande erro. Por quê? Porque se o seu currículo ele é genérico, provavelmente ele pode não estar alinhado com as expectativas para aquela vaga que você está concorrendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é alinhar o currículo com a vaga. Tabata, como é que eu vou alinhar o currículo com a vaga, né? Como que funciona isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está concorrendo a uma vaga de laboratorista, né? E você tem graduação, sei lá, tem mestrado, aí você vai colocar que o seu objetivo de atuação, eu quero atuar como químico. Quando a pessoa pegar o seu currículo, ela vai olhar, mas atuação de químico, sei lá, é fazendo desenvolvimento, é fazendo outro tipo de estudo. Não, eu quero uma pessoa aqui para trabalhar na rotina. Então, ele já vê que as expectativas ali entre o que você colocou no currículo já não estão alinhadas com a vaga. Então, nesse momento, ele pode ali mesmo descartar o seu currículo. Então, objetivo, ele tem que ser o objetivo da vaga que você vai concorrer, tá? Porque quanto mais eu alinhar, quanto mais pontos convergentes eu tiver no meu currículo com a vaga que eu estou concorrendo, mais chances do meu currículo ir para a próxima etapa. E aí é nessa etapa que ainda do currículo é que você vai destacar não só qual é o objetivo, mas as suas experiências, né? Quando você detalha lá as experiências que você teve, alinhar ao máximo essas experiências com a experiência da vaga que você está concorrendo.
Então, por exemplo, se é uma vaga de rotina que você está concorrendo, você deve colocar no seu currículo todas as atividades de rotina que você fazia, né? Recentemente eu ajudei uma colega que ela tinha algumas rotinas, mas a maior parte do trabalho dela não era rotineiro. E ela ia concorrer a uma vaga que era para trabalhar com rotina. Então eu falei, não, você vai destacar as atividades de rotina, porque é isso que eles vão procurar, né? Pessoas que eles saibam que trabalha bem com rotina. Então, vocês buscarem esses pontos convergentes da vaga é muito importante. O inverso também é válido, tá, gente? Se é uma vaga que não tem rotina e você só destaca pontos de rotina no seu currículo, é um ponto que ele já pode chegar, será que ela vai trabalhar bem, né, com autogerenciamento, né? Ela vai conseguir se gerenciar as atividades dela sem rotina? Então, esse primeiro ponto é um ponto fundamental para o seu currículo, pelo menos ele passar, né, da etapa lá da triagem dos currículos, certo? Bem, feito isso, se você fez, né, acertou o seu currículo, conseguiu ser chamado lá para a entrevista, a segunda oportunidade que você vai ter para desconstruir, né, o que o entrevistador ele tem na cabeça é a sua entrevista. Tá? Na sua entrevista, você vai precisar, então, reforçar todos os pontos que você teve de convergência, né? Então, todas as atividades que você fez, que você acha que são relevantes para a vaga que você está concorrendo, que você colocou no seu currículo, é interessante que na entrevista elas apareçam, né? Apareçam quando você estiver falando das suas experiências, quando você estiver contando algum exemplo. Então, esses pontos de convergência, eles vão precisar aparecer aí em algum momento da sua entrevista. E o segundo ponto que você também vai precisar fazer na entrevista, que esse aqui para mim é o que mais contou na minha carreira, que é demonstrar potencial. Todas as vezes que eu fui contratada ou que eu tive promoção, eu fui promovida por conta de potencial, porque alguém olhou para mim e acho que ela dá conta, eu acho que ela vai se sair bem. Você alinhando, você conseguindo demonstrar o seu potencial para aquela vaga, o seu problema de formação, de falta ou de super, ele fica irrelevante perto do que você vai conseguir ali demonstrar que você está alinhado ali com a vaga, tá? E aí eu separei aqui alguns pontos que você pode, dentro da sua entrevista, né, algumas questões relevantes que servem para você demonstrar esse potencial. E aí o que eu queria falar aqui, que para quem está trabalhando na empresa e a oportunidade que você vai concorrer é dentro da própria empresa, esse potencial você tem que demonstrar todo dia, não só na entrevista, tá? Eu já vi muito profissional esperar promoção da empresa, mas era um profissional que fazia o básico do básico, ele não demonstrava nenhum potencial ali que ele pudesse alcançar novas oportunidades. Então, o que eu falar agora de potencial, gente, para quem está em empresa e quer crescer, quer atingir novas oportunidades, você vai precisar viver, você vai precisar ser essa pessoa que tem potencial. Para quem não está dentro da empresa, tá? Porque eu não estou dentro da empresa, eu só vou lá concorrer a essa vaga. Ótimo, você vai precisar demonstrar que você tem esse potencial. Então, você vai precisar, dentro da sua fala, dentro da sua entrevista, dentro das suas experiências, dentro da sua história, você vai precisar trazer, então, esses elementos que demonstram seu potencial. Certo? Bem, como é que eu demonstro potencial, Tabata? Ele não tá na ordem aqui de importância, tá, gente, que eu coloquei, mas todos são importantes, tá? Mas o primeiro deles que eu coloquei é a questão de capacidade de adaptação e resiliência. Principalmente se você está fora do perfil ideal da vaga, você precisa mostrar que você
vai se adequar àquela vaga, porque você é uma pessoa que na sua vida, que dentro das suas experiências anteriores, você era uma pessoa que se adaptava, né? Que tinha resiliência para fazer as mudanças necessárias para poder fazer as coisas funcionarem. Essa capacidade de adaptação e resiliência, ela também pode ser mostrada através de você demonstrar que você é uma pessoa que está sempre em desenvolvimento, que você procura sempre melhorar. Tá? E quando eu falo sempre melhorar, não é só você destacar aspectos, estou fazendo curso disso, curso daquilo. É você reconhecer que você obteve amadurecimentos, né, dentro das suas experiências que você teve. Isso também é uma forma de você demonstrar que você tem uma capacidade de se adaptar. E isso é muito importante, porque quando ele vê que você não tem a formação, o que ele vai querer ver é, será que ele vai se adequar àquela vaga, né? Será que ele vai, poxa, ele é doutor e ele vai trabalhar no laboratório, será que ele vai se adequar? Então é hora de você falar que, de preferência, trazer elementos que comprovem que você tem essa capacidade de adaptação, porque também não adianta você só falar, eu me adapto bem. Não, traz situações da sua vida que você precisou se adaptar. Pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal também. Mas é importante o entrevistador, ele ver que você é uma pessoa que tem essa capacidade de se adaptar. Certo? A segunda forma de você mostrar potencial, que também é muito importante, é sobre mostrar senso de contribuição e compartilhamento. O que ele vai querer ver em termos de o quanto você pode contribuir para a empresa, não só em termos do seu conhecimento, mas para entrega de resultado, crescimento de equipe, compartilhamento de conhecimento com equipe, você entender qual a importância daquele cargo ali para a empresa toda, como um todo, né? Senso de pertencimento, né? Você mostrar que você tem esse senso, que cada trabalho de cada pessoa que está ali no laboratório, ela é importante e que você quer também contribuir com aquela empresa, né, para atingir os resultados, para atingir ali a excelência. Você precisa demonstrar que você tem esse senso de contribuição. Aqui também, mais uma vez, se você é funcionário, você precisa fazer isso na prática. Não adianta você chegar na entrevista e falar que você contribui, contribuo, sendo que na prática nenhum colega vai te dar aval disso, né? Não, ele nunca me ajuda, né? Não oferece ajuda, tá sempre falando mal. Aí você não vai estar sendo coerente com o que você é. Eu não tô falando aqui, gente, para vocês inventarem essas coisas. É para vocês buscarem dentro da história de vocês, dentro da carreira de vocês, esses elementos que vocês consigam comprovar que você tem essas características. Tá, mas eu não tenho. Ok, a partir de agora comece a ter. A partir de agora comece a ter. Para você poder conseguir usar dessas experiências, para você poder conseguir demonstrar isso, né? Não só em entrevista, se for no seu emprego atual, você mostrar isso no seu emprego atual. Certo? Uma outra coisa que também vai ser olhada é sobre a questão de respeitar código de conduta, normas da empresa, valores da empresa, a questão do caráter, né? Então, também é muito importante que você esteja alinhado com os valores da empresa, né? Então, geralmente as empresas que têm a área da qualidade, elas têm muito bem definidos missão, visão, valores. E mesmo que seja uma empresa que você não conheça, vale a pena você pesquisar. E dentro daqueles valores que a empresa prega, você vê quais que são comuns já naturalmente a você, obviamente, para que você também consiga fazer essas conexões, convergir a sua conversa de forma que intuitivamente, né, você vai colocar na cabeça ali de quem está entrevistando que você tem os valores da empresa, que você está alinhado
com aquela empresa, com o que a empresa espera do funcionário. Então, não adianta você ir para uma entrevista de emprego, gente, sem ler sobre a empresa, sem saber como que funciona a empresa, né? Quais são os valores da empresa. Você precisa estar inserido nesse meio para que você possa mostrar um interesse genuíno naquela oportunidade e naquela vaga, tá? E o último aqui que eu coloquei é saber se comunicar, né? Tudo que eu falei aqui agora de demonstrar esse potencial, se for numa entrevista, você vai precisar estar se comunicando com o entrevistador. E isso não pode ser uma coisa automática que você decorou ali para passar na entrevista. Não, você pode até no momento anterior da entrevista, eu recomendo vocês resgatarem quais são esses pontos que você tem, que alinham você com o potencial que você tem. Mas que isso seja revelado, né, durante a conversa na entrevista, né? Você tentar colocar dentro de uma pergunta, você tentar trazer esses elementos de forma mais natural possível, tá? Além dessa questão de demonstrar o potencial, que para mim é super relevante, outras coisas ajudam? Ajudam. Como o quê, né? Brilho no olhar que eu coloco, que é você conseguir visualizar na pessoa que realmente a pessoa ela quer aquela oportunidade. Como eu falei, eu já fiz muitas entrevistas, desde estagiária até analista químico, e é diferente quando você vê uma pessoa que quer aquela oportunidade, que ela tenha aquele brilho no olhar do que ela quer, que ela está alinhada com a empresa, do que uma pessoa que chega lá sem energia, mal olha para a cara do entrevistador, fala para dentro, é perguntado, não responde. Aí realmente fica difícil você conseguir mostrar alguma coisa dessa maneira. Então, chegar lá com atitude positiva, com brilho no olhar, que eu costumo falar, faz toda a diferença na comunicação, na empatia que o entrevistador vai ter com você. E como eu falei, isso coloca no bolso muita formação, tá? Você demonstrar essa característica coloca no bolso muita formação. Coisas que ajudam além disso, né? Ter cursos que complementam uma base que você não tenha. Então, aqueles cursos mais rápidos de formação, eles ajudam, mas também não recomendo que você se enche de curso se você não sabe aplicar aquilo ali, porque você pode talvez ser recrutado para aplicar alguma coisa, aí você vai ficar de carão, né? Não inventar, né? Também informação. Então, falar que fala inglês, não fala, quanto mais inglês, que hoje facilmente em entrevista ele começa a conversar em inglês com você e você fica lá de carão. Então, nunca inventar, gente, formação, porque isso depois é bem ruim se você não tem, se ele souber que você mentiu. Então, é melhor assumir que não tem e falar, tá nos meus planos, né, fazer esse tipo de formação e tudo mais. E a experiência em alguma área, mesmo que não seja a área para essa empresa que você está concorrendo, mas que seja uma experiência que convirja com algumas das atividades, né? Então, por exemplo, a vaga que você está concorrendo, você vai trabalhar com revisão de POPs, né? Mas eu trabalho na área administrativa, tá? Então, mas você trabalhou com POPs? Trabalhei. Então, achar esses pontos de convergência também em outras experiências é bem legal. E uma dica para quem está fazendo aí pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Muita gente, eu acho que também isso é um mito que a gente ainda precisa quebrar, acha que mestrado e doutorado a pessoa ela não ganha experiência nenhuma, né? Pelo contrário, ela ganha várias experiências ali, principalmente comportamentais, eu diria. Mas se você ainda não está cursando ou pensa em fazer um desses cursos, a minha dica aqui é que você procure projetos que possam te agregar no mercado, principalmente se você não tem pretensão de seguir carreira acadêmica,
né? Se você está fazendo mestrado, doutorado, mas tem vontade de trabalhar na indústria ou em algum laboratório, pense dentro do seu projeto coisas que agreguem no mercado. Um exemplo, né, para a área de química analítica, por exemplo, que foi algumas pessoas que eu conversei bastante sobre essa área, né? Você tentar trabalhar com técnicas que são muito específicas, técnicas que geralmente você não estuda na graduação, e que você vai encontrar essas técnicas no mercado. Então, procurar trabalhar com equipamentos que são mais instrumentais, mais rebuscados, tudo isso te ajuda muito, né, a você ter um diferencial ali de uma pessoa, por exemplo, que só fez a graduação ou o curso técnico, né? Então, você procurar experiências específicas, mas que elas tenham valor, né, no mercado, também te ajuda muito aí a você acessar essas oportunidades. Bem, de uma forma geral, eu acredito que com esses itens, tanto pessoas que têm muita qualificação ou pessoas que não têm muita qualificação, eles vão conseguir sim acessar mais oportunidades, porque você vai ter mais chance de realmente demonstrar você como pessoa, como profissional, e com certeza você alinhando muito bem essas coisas, as chances de você obter sucesso nesses processos é muito grande. Porém, eu queria destacar aqui que existem algumas situações que talvez isso não funcione, na minha opinião, né? Que é, por exemplo, quando a vaga que você está concorrendo, né, exige um conhecimento muito específico que você não tem e que ninguém nessa empresa tem, provavelmente quem está recrutando, ele vai preferir contratar uma pessoa que tenha esse conhecimento, porque se nem você que é o candidato tem e ele também não tem esse conhecimento dentro, né, e existam outros candidatos que têm esse conhecimento, aí realmente fica um pouco mais difícil você concorrer quando é alguma coisa muito específica. E a outra situação que eu coloquei aqui também que em algumas posições que exigem, por exemplo, complexidade ou uma maturidade maior, por exemplo, vai ter que assumir mais riscos, a experiência ela vai acabar contando muito, tá? Então, pessoas que às vezes têm pouca experiência nesse tipo de vaga, talvez ele vai ter um pouco mais de dificuldade de acessar. Então, para quem às vezes está começando, ainda está em busca da primeira oportunidade, tentar acessar essas oportunidades que você consegue aprender, né? Você mostrando o seu potencial, seja suficiente para você acessar essa oportunidade, para você ter esse conhecimento e essa experiência. Certo? Bem, vamos ver aqui se tem perguntas. A Júlia botou: qual o ponto fraco que não pode ser dito em hipótese alguma em uma entrevista da nossa área da qualidade? Olha, eu vou te falar que dificilmente você vai ser reprovado numa entrevista por conta de você falar um ponto fraco, tá? Geralmente você vai ser reprovado na entrevista por conta de um conjunto de fatores. Então, o pessoal que sai da entrevista falando, eu falei que eu era, sei lá, perfeccionista, fui reprovado por isso. É mentira, tá? Dificilmente você vai ser reprovado por ponto fraco, porque todo mundo tem ponto fraco, né? Então não existe, na minha concepção, não existe um ponto fraco perfeito pra gente falar em entrevista. Ele vai ser todo um conjunto. Se você conseguir se sair bem em todo o conjunto da entrevista, e se no ponto fraco você falar qualquer besteira, não vai ser isso que vai te tirar do processo. Tá bom? Ponto mais difícil, né, Ju? Ficar nervosa e conseguir comunicar bem. Sim, por isso que esses pontos que eu coloquei aqui, é interessante que você, antes de fazer a entrevista, você comece a relacionar quais são as experiências relevantes que eu já tive e que eu poderia estar citando, né, durante a minha entrevista. Porque geralmente, durante a entrevista, eles vai sempre te perguntar, o que você fazia na empresa tal, como é que eram suas atividades. Ali é a oportunidade para você fazer os pontos de convergência com a vaga que você quer e demonstrar o seu potencial.
Então, de repente, você pegar das experiências que você teve, desde IC, tá, gente? Pega também, quem tem pouca experiência profissional, pega a sua experiência do IC. O que você aprendeu ali de relevante, né? O que você consegue levar dali que converge com a vaga que você está tentando pleitear. E aí pensar, escrever, né, para você ter claro isso na sua cabeça, e se for o caso, treinar, né, para que aquilo saia de uma forma mais natural possível, né? Não pode sair automático, porque senão o entrevistador coloca uma outra pergunta ali do nada e você vai ficar perdida, né? Mas que de uma forma natural, de repente pega o pai, a mãe, amigo, o namorado, esposa, vai conversando com ele como se fosse uma conversa, conte histórias, isso também é bem legal, porque traz mais veracidade ali ao exemplo que você está trazendo, né? E eu acho que é isso. A Júlia botou, por mais que eu treine, eu gaguejo, parece que eu sou imatura. Acho que você vai ter que ainda treinar um pouquinho mais, Júlia. Talvez trabalhar um pouco mais da questão de autoconfiança, né? Porque você tá ficando muito nervosa na hora, parece que você acha que talvez você não tenha nada a acrescentar ali. Faz esse exercício, né, da sua experiência. Eu gosto muito de... Quando a gente tá naqueles dias assim, né? Nossa, eu sou uma bosta, né? Coloca lá suas conquistas, o que você fez de legal nos lugares que você passou. Tudo isso vai te ajudar a dar uma autoconfiança maior e você conseguir se sair melhor também na entrevista. Tá? Ah, a Suzana chegou. Tudo bem, Suzana? Bem, gente, eu acho que os maiores desafios que a gente tem, até a Júlia botou aí da questão de gaguejar, a verdade é que a gente não é acostumado a valorizar a gente, né? A valorizar nossas experiências pessoais, a nossa história, né? Os nossos corres. A gente não é acostumado a fazer isso, né? Então, quando a gente é colocado à prova que a gente tem que se vender, que a gente tem que falar sobre a gente acaba travando, né? A gente acha que a gente não tem nada e, na verdade, todo mundo tem. Todo mundo sempre vai ter alguma coisa para agregar. Tem um videozinho que rolou na internet, não foi esse ano que eu assisti esse vídeo, não, eu não vou lembrar que ano. Mas era um vídeo, depois eu posso colocar em algum lugar para vocês. Era um vídeo era homenagem ao Dia das Mães. Era uma mãe que tinha saído do mercado de trabalho uma mulher, né, que tinha ficado 10 anos afastada do mercado de trabalho para cuidar dos filhos. E aí passaram esses 10 anos, ela voltou a querer uma oportunidade. E aí a primeira entrevista que ela foi fazer, né, aí o cara olhou assim, mas tem um buraco aqui no seu currículo, né? O que você fez nesse período? Aí ela falou, não, eu me dediquei integralmente à maternidade e tal. Aí ela, obviamente, não conseguiu o emprego. Aí ela foi para uma outra entrevista, aí questionaram de novo para ela, né, aquele buraco no currículo. E aí ela foi falar de novo que tinha tirado um tempo para ser mãe, aí ela não conseguiu. Aí ela foi para uma terceira entrevista, aí ela já não falou que ela tinha tirado o tempo para ela ser mãe. Ela falou que estava dedicada a um projeto pessoal. Aí, conversa vai, ela não passou nessa entrevista. E com isso ela foi meio que amadurecendo. Poxa, eu fiquei esses 10 anos parada, mas quais as habilidades que eu adquiri durante esse tempo, né? E ela percebeu isso quando ela viu uma outra mãe fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então ela percebeu, nossa, mas eu adquiri várias habilidades durante esse tempo. E aí quando ela foi para a última entrevista lá, ela obviamente escreveu de uma outra maneira, né, as habilidades dela, e ela acabou ficando com o emprego. É uma historinha fictícia, obviamente, né, mas o que a gente não pode deixar de ressaltar é que as suas experiências pessoais, elas também importam, né, e às vezes a gente vai para a entrevista muito focada em falar só no que eu fiz no trabalho e a gente esquece de todas as outras coisas que podem também agregar você. E hoje, mais do que nunca, né,
O que as empresas elas buscam é muito mais habilidades, né, pessoais, né, os soft skills, do que as habilidades técnicas, né? Principalmente aquelas que a gente consegue aprender, a gente consegue treinar. Então, eu tenho certeza que você chegando numa entrevista confiante, saber fazer esses pontos de convergência, saber mostrar que você tem o potencial para assumir aquela vaga, você já sai na frente de muita gente com muita formação e que chega lá achando que é o dono do mundo, né? E tudo mais. Então a gente precisa aprender a falar bem da gente mesmo, que a gente não sabe. A gente precisa valorizar a nossa história e a gente precisa principalmente ter pessoas falando bem da gente. E a gente só consegue ter pessoas falando bem da gente se a gente realmente, dentro da nossa carreira, da nossa experiência, a gente se comporta e a gente tem os bons comportamentos como esses que eu comentei com vocês de pessoas com potencial. Então, se você quer ser uma pessoa que quer ter acesso a oportunidades, não só dentro da sua empresa, como fora, se comporte como pessoas que têm potencial. Porque eu tenho certeza que você vai ter pessoas falando bem de você, pessoas que vão estar indicando bem em você. Quando eu recebo indicação de um cliente para o outro, gente, ninguém fala, fala com a Tabata porque ela é doutora. Ninguém nem fala da minha formação. Não, fala com a Tabata porque ela é uma pessoa 10, ela vai resolver seu problema, ela vai te ajudar. Então, a gente precisa elevar as nossas características também aí, pessoais, se a gente quiser ter acesso aí a mais oportunidades, tá? Só ressaltando, não estou dizendo que a formação não é importante, tá, gente? É muito importante, se não fosse eu não teria feito doutorado. Mas eu também tenho essa característica que eu gosto de estudar e é uma forma que pra mim funcionou bem porque minha vida sempre foi muito corrida, né? Eu trabalho desde quando eu finalizei minha graduação, então se eu não colocasse esses desafios aí pra mim também, talvez eu não tivesse feito tudo isso. Mas essa é uma opção pessoal da Tabata, tá? Mas eu tenho certeza que as oportunidades que eu acessei, elas não foram por causa das minhas formações. Até porque até a minha segunda promoção, eu tava fazendo a minha primeira pós ainda. Então, a outra pós que eu fiz, o meu mestrado, doutorado, eles aconteceram bem depois de quando eu tive acesso aí a entrar no mercado, ter promoções. O meu doutorado eu fiz, gente, entrei em 2015, né? Então, tem um ano, na verdade, vai fazer 2 anos agora que eu defendi, né? Então, eu vim fazer o doutorado já depois, né, de madura, digamos assim, não vamos chamar de velha, de madura. Então, por isso que eu acredito que o potencial ele é mais importante do que a formação. Certo? Isso aí, Ju. Nós somos pessoas antes de sermos profissionais. E a gente tem que se mostrar como pessoa, né? Certo? E aí, pessoal? Como é que foi hoje? Gostaram? Alguém tinha essa visão que essa parte mais pessoal ela poderia entrar de uma maneira mais forte ali na conversa durante as entrevistas e no seu próprio currículo? Alguém tinha, inclusive, o LinkedIn, né? Que é uma plataforma aí que o pessoal usa bastante, né, para acessar oportunidades. Lá você tem espaços para você colocar a descrição sobre você. Então ali você pode ser você, né, falar um pouco de você de maneira mais informal. Você pode pedir para pessoas darem recomendações sobre você. E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas destacam em você coisas que nem você mesmo via, né? Você não achava que você tinha. Então, quem ainda não tem LinkedIn, eu recomendo urgente, né? Acessar essa rede lá também. Eu tenho quase cerca de 6.000 conexões lá, muita gente da nossa área.
Eu tenho acesso a muitas vagas, então conecte-se com pessoas da sua área para você ver o que é cobrado nas vagas, o que o pessoal busca, né? O que o pessoal compartilha lá. É uma rede bem legal para quem tá aí em busca de novas oportunidades, tá? Então vamos lá, a Radassa falou dicas preciosas, a Bruna também, muitas informações legais, a Juliana, muito bom, a Júlia adorou, a Radassa falou que não imaginava que essas questões pessoais pudessem favorecer a contratação. Achava, inclusive, que os recrutadores não gostavam disso. Pelo contrário, eles querem conhecer você. Você tem que pensar que você vai ter ali, às vezes, meia hora, uma hora, e que eles vão estar mais interessados na Radassa como pessoa do que nas formações que a Radassa fez. As formações, elas vão vir como um complemento, obviamente, tendo o mínimo ali de requisitos, né, gente? Porque também não tem como ignorar todos os requisitos, principalmente algumas áreas que são reguladas, que você às vezes precisa de registro, né? Aí não tem muito para onde fugir. Mas a parte pessoal, com certeza, ela é a que mais conta. Tá? A Andressa também falou, muito obrigada pelas contribuições. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Pessoal, já tô quase finalizando aqui a live. Essa live vai ficar salva também aqui no IGTV 24 horas, depois ela vai lá pro YouTube, mas aí eu vou avisando vocês por aqui. Quando eu sair a live postada aqui no IGTV, eu vou pedir para quem gostou colocar um comentário lá sobre o que foi mais legal do que eu falei hoje, que vocês acharam que foi mais relevante, que caiu alguma ficha aí hoje de vocês. E eu não esqueci ainda, mas é porque eu mudei meu provedor de e-mails, porque eu tô criando a página para poder compartilhar esses mapas mentais com vocês. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui na live, eu tô montando ele no formato de mapa mental, né, para organizar minhas ideias. E a ideia é disponibilizar para vocês também, porque quando vocês, né, forem revisar alguma coisa, né, ou complementar as anotações ali, vocês vão ter tudo certinho nos tópicos que eu falei. Então, acho que é isso, pessoal. Agradecer vocês de novo. Quem tiver dicas também de assuntos aí para fevereiro, já vou começar a montar os temas das lives de fevereiro. Então, quem tiver dica, quiser me mandar ou colocar a sugestão em algum post, ou mandar um direct, ou responder aquelas caixinhas de pergunta também, tá valendo aí pra gente trazer temas, né, que sejam relevantes aí para vocês. E desejar boa sorte aí àqueles que estão em busca de novas oportunidades, que essas dicas possam ajudar. Já ajudou muita gente, eu já ajudei bastante gente, não só com revisão de currículo, mas com orientação para entrevista, essas coisas. Eu espero que também possa aí ajudar vocês aí nessa empreitada, certo? Obrigada, então, pessoal. Radassa, Andressa, deixa eu ver quem ainda tá aqui, a Júlia, a Juliana, a Bruna, Ricardo, Ana. Ei, Ana! Tá bom? Pessoal, um grande beijo pra vocês. Eu espero vocês na semana que vem. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre como você pode se tornar um expert, né? Como é que você faz quando você quer se aprofundar no assunto. Na verdade, eu vou falar nem só sobre o expert, não. Eu vou falar também de uma outra linha que a gente tem de profissional, que na verdade é o que eu mais encaixo, que é o profissional T. A gente vai ver um pouquinho como é que são as características desses profissionais e como que você pode aí alinhar a sua carreira para você também se tornar um, certo? Pessoal, então, boa noite. Estou encerrando aqui e a gente se encontra, então, na próxima semana.